Imagine ter seu rosto trancado dentro de uma caixa de ferro enferrujado por 20 anos. Sem poder falar, sem poder mastigar, respirando o cheiro do próprio sangue. Essa não é uma lenda urbana. Foi a realidade brutal de Anastácia no Brasil imperial. Mas o que ela fez para sobreviver e se vingar de seus senhores, desafia a medicina e a história. Antes de abrirmos esse arquivo macabro, eu quero saber até onde nossa história está chegando. Comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo agora. E se você tem estômago para verdades que a escola não ensina, clica no botão de inscrever-se e ativa o sino. O segredo de Anastácia começa agora. O ano era 1851, e o mercado de escravos na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, fervia sob um sol que parecia querer derreter as pedras da calçada. Aquele era o coração do império, onde o café jorrava como ouro negro e os barões construíam palácios sobre o suor e o sangue de milhões. No centro do pátio de terra batida, cercado por feitores armados e fazendeiros vestidos de linho branco, estava a mercadoria rejeitada. Eram os doentes, os velhos e os quebrados. Mas entre eles, uma figura causava um silêncio desconfortável até nos homens mais cruéis da província. Seu nome nos registros de venda era apenas Lote 14, mas nas senzalas de onde veio, sussurravam o nome Anastácia. Ela estava de joelhos, pesando pouco mais de 40 quilos. Suas costas eram um mapa geográfico de cicatrizes, marcas de chicote sobrepostas a queimaduras de ferro em brasa. No entanto, não era o corpo frágil que fazia os compradores desviarem o olhar e fazerem o sinal da cruz. Era o rosto. A cabeça de Anastácia estava encerrada em uma máscara de Flandres. Uma estrutura de folha de Flandres e ferro fundido, enferrujada pelo tempo e pela saliva, que cobria sua mandíbula, boca e nariz, trancada na nuca por um cadeado maciço sem chave. Diziam as más línguas que a máscara fora encomendada pela baronesa de Paraty, louca de ciúmes pelos olhos azuis de Anastácia, uma herança genética rara que encantava o barão e enfurecia a esposa. A ordem fora clara: ela viverá, mas nunca mais falará, sorrirá ou comerá como um ser humano. Há 6 anos, Anastácia vivia dentro daquele caixão de ferro. 2.000 réis, gritou o leiloeiro, limpando o suor da testa com um lenço encardido. Quem dá 2.000 réis por esta peça? Ainda serve para carregar água ou limpar chiqueiro. Uma gargalhada ecoou pelo mercado. Um grande fazendeiro de café, com botas de couro polido, cuspiu no chão perto de Anastácia. Nem de graça, leiloeiro. Essa aí já está com o pé na cova. O ferro já comeu a cara dela. Quem comprar vai gastar com o enterro antes da lua cheia. Anastácia não se moveu. Seus olhos, de um azul profundo e perturbador, varriam o mercado através dos buracos da máscara. Ela não via pessoas. Ela via números. Ela via sacas de café empilhadas nas carroças, via a falta de ferraduras nos cavalos dos tropeiros, via o desperdício de milho caindo dos sacos furados. Em seu silêncio forçado, sua mente gritava cálculos que ninguém ali seria capaz de fazer. Foi quando Sebastião Ramos, um vendeiro português à beira da falência, parou diante dela. Sebastião tinha uma venda caindo aos pedaços na estrada velha e dívidas de jogo que ameaçavam lhe custar a vida. Ele tinha apenas 3 moedas de prata no bolso, suas últimas patacas. Ele olhou para Anastácia e não viu um monstro. Viu alguém que, assim como ele, estava no fundo do poço, mas que se recusava a morrer. Havia uma altivez na postura dela, mesmo acorrentada, que o intrigou. Eu fico com ela, disse Sebastião, jogando as moedas na mesa do leiloeiro com a mão trêmula. Pelo menos ela não vai comer muito, com essa tranca na boca. O leiloeiro mordeu a moeda para testar a prata e riu. Negócio fechado, seu Ramos. Levou o fantasma de brinde. A viagem até a venda de Sebastião, uma construção de pau a pique cheia de goteiras, foi feita em silêncio. O som da respiração de Anastácia era um chiado metálico, agoniante, como uma chaleira velha. Quando chegaram, Sebastião apontou para um canto sujo nos fundos da loja, onde sacos de feijão carunchado estavam empilhados. Pode ficar aí, nega. Tem um pote de água. Amanhã vejo se consigo um ferreiro para serrar isso da tua cara, se você durar a noite. Sebastião subiu para seu quarto, pegou uma garrafa de cachaça e bebeu até apagar, tentando esquecer que no dia seguinte os cobradores viriam tomar sua venda. Mas Anastácia não dormiu. A dor na mandíbula era constante, uma companheira velha, mas sua mente estava acelerada. Ela se levantou no escuro. Seus pés descalços não faziam barulho no assoalho de madeira podre. Ela começou a andar pela venda. Viu a desorganização, sacos de açúcar abertos atraindo formigas, ferramentas de lavoura misturadas com tecidos finos que estavam mofando, barris de cachaça vazando.
Ela encontrou o livro de fiado de Sebastião aberto no balcão. Estava uma bagunça de nomes riscados e contas erradas. Ela não podia falar. Não podia gritar que ele estava perdendo dinheiro por pura estupidez. Mas ela podia agir. Durante a madrugada, a escrava da máscara de ferro trabalhou como um espectro. Com seus braços finos, mas calejados por anos de trabalho forçado, ela arrastou sacas, limpou prateleiras e reorganizou o estoque. Ela colocou o fumo de rolo, que estava escondido e ressecando, na entrada, onde o cheiro atrairia quem passasse na estrada. Separou o feijão bom do estragado. Limpou as vidraças sujas que impediam a luz de entrar. Quando o galo cantou e o sol bateu na serra, a venda parecia outra. Sebastião desceu as escadas com dor de cabeça e parou, estupefato. O cheiro de mofo havia sumido, substituído pelo aroma de fumo fresco e café moído. Tudo estava em ordem geométrica. E sentada em um caixote, com a máscara brilhando à luz da manhã, estava Anastácia. Ela não olhou para ele com servidão. Ela apontou um dedo esquelético para a estrada. Ao longe, ouvia-se o tropel de mulas. Era uma comitiva de tropeiros descendo de Minas Gerais, trazendo queijo e levando sal. Eram dezenas de homens famintos e cansados. Anastácia bateu a mão em um barril de carne seca, charque, que Sebastião achava que estava estragada, mas que ela havia limpado e salgado novamente durante a noite. Depois, ela apontou para a panela de ferro no fogão a lenha. Sebastião, ainda confuso, olhou para ela. Você quer que eu cozinhe o charque? Agora. Anastácia assentiu uma vez, devagar. O metal rangeu. Sebastião hesitou. Aqueles tropeiros nunca paravam na venda dele, preferiam a estalagem do alemão, 2 quilômetros à frente. Mas o cheiro, se ele fritasse o charque com cebola agora, o vento levaria o aroma direto para a estrada. Ele correu para o fogão. Em 20 minutos, o cheiro de carne frita e café fresco invadiu a estrada real. A comitiva parou. Os tropeiros, guiados pelo estômago, desmontaram na frente da venda de Sebastião pela primeira vez em anos. Ô de casa! Que cheiro é esse? Gritou o chefe da tropa. Naquela manhã, Sebastião vendeu todo o estoque de charque, 10 litros de cachaça e 5 quilos de fumo. Ele fez mais dinheiro em 3 horas do que no mês inteiro. Quando o último tropeiro saiu, Sebastião olhou para o balcão. As moedas estavam empilhadas em colunas perfeitas, organizadas por valor. Anastácia estava no canto, limpando a máscara com um pano úmido. Ele sentiu um arrepio na espinha. Ele não havia comprado uma escrava. Ele havia trazido para dentro de casa uma força da natureza que ele não compreendia. Quem é você? Ele sussurrou, o medo misturado com gratidão. Anastácia não respondeu. Ela apenas apontou para o livro de contas e depois para a própria têmpora. Eu vejo o que você não vê. Sebastião não sabia, mas aquele era apenas o começo. A mulher da máscara de ferro tinha um plano. E a venda dele era apenas o primeiro degrau de uma escada que ela construiria para chegar ao pescoço dos homens que a colocaram naquelas correntes. A primeira semana na venda de Sebastião não foi marcada pela glória dos lucros, mas por uma batalha silenciosa e grotesca contra a morte. Cumprindo sua palavra, Sebastião chamou o ferreiro da vila vizinha, um homem negro liberto conhecido como Tião Grande, cujos braços eram da grossura de troncos de ipê. Tião examinou a estrutura que envolvia a cabeça de Anastácia com uma mistura de curiosidade técnica e horror sagrado. Ele raspou a ferrugem do cadeado na nuca com uma lima, tentou inserir gasuas finas e até forçou as dobradiças com uma talhadeira. Anastácia permaneceu imóvel, sentada em um banco de madeira, com as mãos cruzadas sobre o colo. A cada golpe do martelo, o crânio dela vibrava, e o metal rangia contra a pele ferida, mas ela não emitia um som. Após 1 hora de suor e esforço, Tião largou as ferramentas no chão e tirou o chapéu em sinal de respeito e derrota. Não sai, seu Sebastião, disse o ferreiro, a voz grave. O mecanismo por dentro oxidou e travou. A chave deve ter sido derretida ou quebrada lá dentro de propósito. Se eu tentar serrar o ferro, a vibração vai quebrar o maxilar dela ou a lâmina vai escapar e cortar a garganta. O metal e a carne viraram uma coisa só. O ferro bebeu o suor dela e criou raiz. Sebastião olhou para Anastácia, esperando ver lágrimas ou o desespero de quem recebe uma sentença perpétua. Mas nos olhos profundos da mulher, através dos buracos da grade, ele viu apenas uma aceitação fria e pragmática. Ela já sabia. Ela sempre soube que aquela máscara seria seu berço e seu túmulo. Ela se levantou, indicou com a mão que o ferreiro podia ir embora e voltou para o balcão. Se o ferro não sairia, ela teria que aprender a viver dentro dele.
A alimentação tornou-se um ritual macabro que Sebastião assistia com o estômago embrulhado. Anastácia não podia mastigar, a grade frontal pressionava seus dentes, impedindo a abertura da mandíbula além de meio centímetro. A dieta dela, outrora restos de comida dos porcos na fazenda do barão, agora precisava ser adaptada. Sebastião aprendeu a cozinhar um angu de fubá muito ralo, misturado com banha de porco e couve picada tão fina que parecia pó. Ele arranjou um funil de funileiro e um pedaço de taquara, bambu fino, lixado. 2 vezes ao dia, Anastácia ia para os fundos da venda, longe dos olhares curiosos. Ela inclinava a cabeça para trás até o pescoço doer, inseria a taquara em um dos orifícios enferrujados da máscara, guiando-o por entre os dentes quebrados, e despejava o líquido morno. Era um processo lento, humilhante e perigoso. Muitas vezes ela engasgava, tossindo violentamente, o que fazia o angu espirrar para fora e sujar o metal. Outras vezes, a comida escorria pelo queixo e se alojava entre a pele e o ferro, no escuro úmido entre seu rosto e a máscara. Aquilo era um convite para a morte. No calor tropical do Vale do Paraíba, qualquer resto de comida apodreceria em horas, atraindo varejeiras e criando bicheiras, miíase, que comeriam seu rosto vivo. Para combater isso, Anastácia desenvolveu uma higiene brutal. Ela usava tiras finas de algodão embebidas em cachaça forte, a mais ardida da venda. Com um graveto, ela empurrava os panos pelas frestas, lixando a própria pele por baixo do metal. A cachaça ardia como fogo nas feridas abertas pelo atrito constante do ferro, mas ela não gemia. O álcool matava os bichos. A dor mantinha-a alerta. Em 2 semanas, a pele de seu rosto, onde o metal tocava, calejou e escureceu, tornando-se couro duro, uma segunda armadura sob a primeira. Ela havia se tornado uma criatura de simbiose. Mas foi essa aparência monstruosa que lhe deu seu maior superpoder. A notícia de que o português da venda tinha uma assombração de ferro trabalhando para ele correu à região. No início, as pessoas vinham por curiosidade mórbida, querendo ver a aberração. Mas a venda estava tão limpa, o café tão fresco e os preços tão justos, graças à organização silenciosa dela, que eles acabavam comprando. Para os clientes, coronéis do café, feitores brutais, negociantes de escravos e políticos da província, Anastácia não era uma pessoa. Ela era uma peça de mobília assustadora, um animal doméstico bizarro. E as pessoas cometem um erro fatal. Elas não filtram o que dizem na frente da mobília. Anastácia tornou-se invisível. Enquanto varria o chão ou organizava sacas de feijão, ela se tornava parte do cenário. E os homens poderosos, embriagados de poder e cachaça, falavam. Em uma tarde chuvosa de terça-feira, a venda estava vazia, exceto por uma mesa no canto. Nela, estava sentado o coronel Venâncio, um dos maiores produtores de café de Vassouras, acompanhado de seu genro, um advogado almofadinha vindo da corte no Rio de Janeiro. Sebastião servia uma garrafa de vinho do Porto, trêmulo diante de tanta autoridade. Anastácia estava a 2 metros deles, de costas, fingindo limpar prateleiras, mas com a respiração controlada para ouvir cada sílaba. O imperador vai assinar o decreto na semana que vem, eu garanto ao senhor, meu sogro, sussurrou o genro, baixinho, limpando os óculos. A tarifa sobre o sal importado vai triplicar. O governo precisa de dinheiro para a guerra no sul. O preço do charque vai disparar, porque sem sal, a carne apodrece. O coronel bateu na mesa. Então precisamos estocar sal antes que a notícia vaze para os jornais. Quanto tempo temos? 3 dias. A barca com a última remessa com preço antigo chega ao Porto de Estrela na sexta-feira. Depois disso, o sal vai valer ouro em pó. Anastácia parou o pano sobre a prateleira. Seus olhos se fixaram no reflexo de uma garrafa de vidro. Sal. 3 dias. Tarifa triplicada. A mente dela, afiada como uma navalha, cruzou os dados. O Vale do Paraíba vivia de carne seca e carne de porco conservada na banha e no sal. Se o sal subisse, tudo subiria. Quem tivesse sal, teria o controle da comida da região. Naquela noite, depois de fechar as portas, Sebastião a encontrou sentada à mesa do escritório, iluminada por uma vela de sebo. Ela segurava um pedaço de carvão com seus dedos deformados, desenhando números trêmulos no verso de um papel de embrulho. Quando Sebastião se aproximou, viu o que ela havia escrito. Não eram apenas contas. Era uma ordem de batalha. Venda as mulas. Venda o anel da sua mãe. Pegue tudo o que temos no caixa. Vá para o Porto de Estrela amanhã. Sebastião leu e empalideceu. Vender as mulas. Anastácia, aquelas mulas são a única coisa de valor que me resta. Se eu vendê-las e o negócio der errado, eu viro mendigo.
O que você quer que eu compre? Ela escreveu uma única palavra em letras garrafais, riscando o papel com força. Sal. Sebastião riu, um riso nervoso e histérico. Sal. O armazém do alemão está cheio de sal. O sal é barato. Por que eu gastaria tudo em sal? Anastácia levantou-se. A sombra da máscara projetada na parede parecia a cabeça de um demônio. Ela caminhou até Sebastião e segurou o pulso dele com uma força surpreendente para alguém tão magra. Ela apontou para o próprio ouvido, depois para a máscara, e depois para o calendário na parede. O gesto era claro. Eu ouvi o que vai acontecer. O tempo está correndo. Sebastião olhou para aqueles olhos azuis aprisionados no ferro. Ele se lembrou de como ela havia transformado sua venda em um mês. Ele se lembrou da inteligência que brilhava ali, mais forte que qualquer diploma de advogado. Se isso der errado, nega. Sebastião engoliu em seco. Se isso der errado, eles me matam por causa das dívidas e jogam você no mato para os urubus. Anastácia não piscou. Ela apenas empurrou o dinheiro do caixa na direção dele. Confie. Na manhã seguinte, Sebastião partiu antes do sol nascer. Ele vendeu suas 2 mulas de carga por um preço ruim, penhorou o anel de ouro que herdara da mãe e raspou o fundo do cofre. Ele alugou 3 carroças grandes e desceu a serra em direção ao porto, suando frio, certo de que estava cometendo o maior erro de sua vida. Por 4 dias, a venda ficou fechada. Os vizinhos comentavam que o português tinha fugido dos credores. Anastácia permaneceu lá dentro, no escuro, bebendo seu angu de taquara, esperando. No 5º dia, Sebastião voltou. As carroças estavam tão pesadas que os eixos gemiam. Elas estavam abarrotadas de sacas de sal grosso. Ele descarregou tudo nos fundos, enchendo o depósito até o teto. Ele tinha gasto cada centavo. Estamos arruinados, murmurou ele, caindo sentado em um saco de sal. Ninguém quer isso. 2 horas depois, o correio chegou à vila com os jornais da corte. A manchete do Jornal do Comércio era garrafal. Imperador decreta nova tarifa alfandegária. Imposto sobre o sal sobe 200% imediatamente. O pânico foi instantâneo. Donos de armazéns correram para esconder seus estoques. Fazendeiros mandaram seus feitores comprarem tudo o que havia disponível. Em 2 horas, não havia um grão de sal à venda em vassouras. O preço disparou. A carne começaria a apodrecer nos fumeiros em dias se não fosse salgada. Ao meio-dia, uma fila de carroças de fazendeiros ricos dobrava a esquina da venda de Sebastião. Homens que nunca lhe dirigiram a palavra agora agitavam maços de contos de réis, implorando por uma saca. Eu pago o dobro. Gritava um. Eu pago o triplo. Gritava outro. Sebastião olhava para a multidão, atônito. Ele olhou para o canto escuro da venda. Anastácia estava lá, imóvel, com a máscara brilhando. Ela fez um gesto sutil com a mão. Espere. Deixe o preço subir mais. Sebastião obedeceu. Ele só começou a vender às 3 da tarde, quando o desespero era total. Ele vendeu o sal por 10 vezes o preço que pagou. Ao pôr do sol, o depósito estava vazio e o cofre de Sebastião estava cheio de dinheiro de verdade, notas do Banco do Brasil e ouro. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Ele trancou as portas, com o coração disparado. Ele pegou um maço de notas e foi até Anastácia. Você é uma bruxa, ele disse, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você é uma santa ou uma bruxa. Nós estamos ricos. Metade é seu. Eu prometo, eu compro sua carta de alforria amanhã. Anastácia olhou para o dinheiro. Depois olhou para Sebastião. Com calma, ela pegou o carvão e escreveu no balcão de madeira. Não quero alforria agora. A carta de papel não me protege. O dinheiro protege. Sebastião franziu a testa. O que você quer fazer então? Ela escreveu, os olhos ardendo com uma chama de vingança fria. Quero comprar as dívidas do coronel Venâncio. Ele joga. Ele deve muito. Vamos comprar os papéis dele. Sebastião sentiu um calafrio. Anastácia não queria apenas liberdade. Ela queria inverter o jogo. Ela queria ser a dona dos homens que a chamavam de monstro. A máscara de ferro não era mais uma prisão. Era o capacete de um general que acabará de vencer sua primeira batalha e já planejava a guerra total. 6 meses se passaram desde o golpe do sal. A venda de Sebastião Ramos não era mais um barraco caindo aos pedaços na beira da estrada. Agora, era o armazém Ramos e Cia, uma construção de tijolos caiados, com telhado novo e um depósito que dobrava de tamanho a cada estação. Mas o verdadeiro negócio não acontecia no balcão da frente,
onde tropeiros compravam cachaça e ferramentas. O verdadeiro negócio acontecia nos fundos, em uma sala sem janelas, iluminada apenas por velas de cera cara, onde a assombração de ferro operava. Anastácia não dormia mais no chão. Sebastião, temendo perder a mente que o enriquecera, mandou construir um quarto anexo, limpo e seco. Ele também comprou roupas de linho fino para ela, vestidos longos de mangas compridas e gola alta que cobriam seu corpo esquelético e as cicatrizes. Mas a máscara permanecia. O ferro, agora polido diariamente, brilhava como prata velha. Para os clientes, ver aquela figura alta e mascarada deslizando pelas sombras do armazém tornou-se um sinal de mau agouro, mas também de respeito supersticioso. Diziam que o diabo cuidava dos livros do português. E cuidava mesmo. Anastácia havia descoberto uma verdade fundamental sobre a economia do império. O Brasil era um país de ricos sem dinheiro. Os barões do café tinham terras imensas e escravos aos milhares, mas viviam de aparência. Construíam palacetes e davam festas suntuosas com dinheiro emprestado, esperando a próxima colheita para pagar as contas. Eles viviam pendurados em notas promissórias. E ninguém estava mais pendurado do que o coronel Venâncio, o homem que, sem saber, dera a Anastácia a dica do sal. Numa noite abafada de janeiro, Sebastião entrou no escritório dos fundos tremendo. Ele segurava um jornal da corte. "Você viu isso?" perguntou ele, colocando o papel na frente dela. "O agiota do Venâncio no Rio de Janeiro morreu. A viúva está liquidando as dívidas dele para voltar para Portugal. Ela está vendendo os papéis podres por uma ninharia." Anastácia parou de somar o livro-caixa. Seus olhos azuis fixaram-se em Sebastião através da grade. Sebastião continuou, nervoso. "Dizem que o Venâncio deve mais de 30 contos de réis. Ninguém vai comprar essa dívida, Anastácia. A fazenda dele está hipotecada até o telhado e a safra deste ano atrasou. Quem comprar esse papel vai ficar com o prejuízo." Anastácia pegou sua pena. O som do metal arranhando o papel era o único ruído na sala. "Nós vamos comprar." Sebastião engasgou. "Você ficou louca de vez? 30 contos. Isso é todo o nosso lucro do ano. Se o Venâncio não pagar, e ele não vai pagar, nós quebramos." Anastácia levantou-se. Ela caminhou até um mapa da região pregado na parede. Com o dedo indicador, ela traçou uma linha que cortava as terras do coronel Venâncio. Depois, apontou para o rio que passava dentro da fazenda dele e descia até as terras vizinhas, terras secas e sem valor que Sebastião comprará meses antes por ordem dela, a preço de banana. Ela escreveu novamente: "Não queremos o dinheiro dele. Queremos a água dele." Sebastião olhou para o mapa. As terras que eles haviam comprado eram inúteis sem irrigação. Mas se eles tivessem o controle da represa do Venâncio. "Mas ele nunca vai ceder a água", argumentou Sebastião. "Ele é orgulhoso. Ele prefere morrer a negociar com um vendeiro português." Anastácia escreveu, riscando o papel com força: "Quando tivermos a dívida, não seremos vendeiros. Seremos os donos da corda no pescoço dele. Vá para o Rio amanhã. Compre os papéis. Use um nome falso. Compre através da igreja se precisar." A viagem de Sebastião ao Rio de Janeiro foi um tormento. Ele se sentia um impostor, um esfalido andando entre banqueiros e agiotas na Rua do Ouvidor. Mas ele seguiu as instruções de Anastácia à risca. Ele procurou o advogado da viúva do agiota, apresentou-se como representante de um grupo de investidores anônimos e ofereceu dinheiro vivo, notas manchadas de café e suor que Anastácia acumulara no cofre. O advogado riu. "O senhor quer comprar as promissórias do coronel Venâncio? Boa sorte, meu amigo. Aquele homem não paga nem promessa de santo." Sebastião saiu de lá com um envelope grosso de couro. Dentro dele, estava a vida financeira de um dos homens mais poderosos de Vassouras. Quando Sebastião voltou, 3 dias depois, encontrou o armazém em silêncio absoluto. Havia uma carruagem parada na frente, com o brasão dos Venâncio. O coração de Sebastião parou. Ele correu para dentro. No centro da loja, o coronel Venâncio estava de pé, batendo seu chicote de montaria contra uma saca de feijão. Ele estava vermelho de raiva. Anastácia estava parada diante dele, imóvel, com as mãos cruzadas. "Onde está aquele português ladrão?" gritava o coronel. "Eu soube que vocês estão cobrando o dobro pelas ferramentas. Vocês acham que podem explorar gente de bem? Eu devia mandar meus capangas queimarem este pardieiro." Anastácia não recuou. Pela fresta da máscara, ela encarava o homem que poderia mandar matá-la com um estalar de dedos. Mas ela sabia algo que ele não sabia.
Sebastião entrou, com o envelope queimando em seu bolso interno. O medo antigo, o medo de servidão, travou sua garganta. Coronel, começou Sebastião, a voz falhando. Mas Anastácia virou a cabeça lentamente para Sebastião. O metal rangeu. Ela fez um gesto minúsculo com a mão. Mostre. Sebastião engoliu em seco. Ele se lembrou de quem realmente mandava ali. Não era o coronel. Era a Mulher de Ferro. Ele estufou o peito, tirou o envelope do bolso e o jogou sobre o balcão. O som pesado do couro batendo na madeira fez o coronel parar. O que é isso? Rosnou Venâncio. Isso, disse Sebastião, a voz ganhando firmeza, são as suas notas promissórias, coronel. 32 contos de réis, mais juros. Vencidos na semana passada. O coronel empalideceu. Ele abriu o envelope, as mãos tremendo. Ele reconheceu sua própria assinatura. Como? Como você tem isso? Eu comprei, disse Sebastião, sentindo um prazer inebriante. Agora, o senhor não deve mais ao banco no Rio. O senhor deve a Ramos e companhia. O silêncio na venda foi sepulcral. O coronel Venâncio, o homem que mandava prender e soltar, olhou para o português sujo e para a escrava mascarada. Ele percebeu, com horror, que a hierarquia do mundo havia mudado. O que vocês querem? Sussurrou ele, derrotado. Eu não tenho dinheiro agora. Anastácia adiantou-se. Ela pegou um pedaço de giz que estava no balcão e escreveu na madeira escura, bem na frente do coronel. A represa. Venâncio leu. Ele olhou para a máscara de ferro, tentando ver o rosto da mulher que ousava dar ordens a ele. Mas viu apenas escuridão e 2 olhos azuis frios como gelo. A represa. Ele gaguejou. Vocês querem desviar meu rio? Sebastião, guiado pela confiança dela, respondeu, queremos um contrato de servidão de águas perpétuo. O senhor assina, e nós estendemos o prazo da dívida por 2 anos. Se não assinar, executamos a hipoteca da fazenda Santa Cecília amanhã. O coronel saiu da venda 10 minutos depois, andando cambaleante como um bêbado. Ele havia assinado. Naquela noite, Anastácia não celebrou. Ela estava sentada no escritório, desenhando um novo mapa. Com a água do Venâncio, as terras secas que eles compraram se tornariam o pasto mais fértil da região. Ela já estava calculando quantas cabeças de gado poderiam criar para vender carne para a corte. Sebastião serviu 2 taças de vinho. Ele estava eufórico, mas também aterrorizado. Nós o destruímos, Anastácia. Sem dar um tiro. Anastácia pegou a taça. Ela não podia beber como ele. Ela teve que inclinar a cabeça e usar seu tubo de taquara, sugando o vinho lentamente, com aquele som gorgolejante horrível. Quando terminou, ela limpou uma gota vermelha que escorria pelo ferro e escreveu no papel. Já caiu. Faltam 12. Sebastião gelou. 12. 12 grandes famílias em Vassouras. 12 homens que sustentam esse sistema. Nós vamos comprar todos eles. Um por um. Ela virou a página do livro caixa. Amanhã, começamos a emprestar dinheiro. A juros baixos no início. Deixe que eles venham até nós. Deixe que eles comam da nossa mão. E quando estiverem gordos e confiantes, nós puxamos a corda. Sebastião olhou para a sócia. A luz da vela projetava a sombra da máscara sobre o mapa do Brasil na parede. Parecia que a sombra estava engolindo o país inteiro. Ele percebeu que não tinha apenas salvado uma escrava. Ele tinha libertado um gênio vingativo que não pararia até que todo o Vale do Paraíba estivesse ajoelhado diante de sua máscara de ferro. O ano era 1865. O sino da igreja matriz de Vassouras dobrava freneticamente, não para uma missa, mas para anunciar a guerra. O Brasil havia invadido o Paraguai. Nas ruas, jovens aristocratas desfilavam em cavalos brancos, prometendo almoçar em Assunção e voltar para o jantar. Os jornais gritavam patriotismo, e os coronéis doavam sacas de café para financiar os voluntários da pátria. A euforia era contagiante. Todos acreditavam que seria um conflito rápido, uma vitória fácil do Império contra o ditador Solano Lopes. Todos, menos uma pessoa. Nos fundos do agora gigantesco armazém Ramos e Cia, Anastácia estava debruçada sobre mapas militares que Sebastião contrabandeara do Rio de Janeiro. A máscara de ferro, agora com 15 anos de simbiose com seu rosto, parecia mais parte dela do que suas próprias mãos. O metal estava polido, mas a pele ao redor do pescoço, onde o cadeado repousava, era uma cicatriz queloide grossa e escura. Sebastião, agora um homem gordo e bem vestido, andava de um lado para o outro, fumando um charuto caro.
Todo mundo está investindo em títulos da guerra, Anastácia. Dizia ele, eufórico. O governo está pagando juros de 6% ao mês. Os barões estão vendendo escravos para comprar títulos. Dizem que Caxias vai esmagar os paraguaios em 3 semanas. Anastácia levantou a mão, pedindo silêncio. O metal do pulso bateu na mesa. Ela pegou o giz e escreveu na lousa negra que agora ocupava uma parede inteira do escritório. Eles não sabem contar. Sebastião parou. Como assim? Ela desenhou uma linha longa no mapa, saindo do Rio de Janeiro e descendo até a Bacia do Prata. Depois, escreveu: distância, pântanos, doenças. Não vai durar 3 semanas. Vai durar 5 anos. Sebastião empalideceu. 5 anos. O tesouro imperial quebra em 2. Anastácia continuou escrevendo, o giz guinchando como um grito agudo. Os soldados não vão morrer de bala. Vão morrer de fome e frio. Os barões estão doando café. Soldado não come café. Soldado precisa de botas, charque e uniforme de lã. Ela virou-se para Sebastião. Seus olhos azuis, enquadrados pela ferrugem, brilhavam com a frieza de um general. Venda os títulos da dívida pública agora, enquanto estão altos. Use o dinheiro para comprar o Curtume São José e a fábrica de tecidos de Valença. Vamos parar de vender para os civis. A partir de hoje, a Ramos e Cia é fornecedora do Exército Imperial. A transformação foi brutal. Enquanto as senhoras da sociedade costuravam bandeiras, as fábricas recém-adquiridas por Anastácia, em nome de Sebastião, trabalhavam 24 horas por dia. Ela mudou a linha de produção. Nada de sedas ou veludos. Ela ordenou a produção de milhares de metros de brim azul ferrete e lã grossa cinza. No Curtume, ela proibiu a fabricação de celas de luxo e ordenou a produção exclusiva de coturnos de couro reforçado e cinturões de cartucheira. Os concorrentes riam. O português ficou louco, diziam. A guerra vai acabar antes que esses uniformes fiquem prontos. Mas a guerra não acabou. 3 meses se passaram. As notícias que chegavam do fronte eram terríveis. As tropas brasileiras estavam atoladas nos pântanos do Paraguai. O inverno chegou, e os soldados, enviados com roupas leves de verão, começaram a morrer de pneumonia e hipotermia. As botas de papelão fornecidas pelos amigos do governo desmanchavam na lama. A comida apodrecia antes de chegar às trincheiras. O Ministério da Guerra entrou em pânico. Foi então que uma carruagem oficial, escoltada por guardas imperiais, parou na porta do armazém Ramos. De dentro, desceu o intendente-geral do Exército, um homem severo e desesperado. Sebastião recebeu o oficial no escritório principal. Anastácia estava lá, sentada nas sombras, como sempre. Senhor Ramos, disse o intendente, sem rodeios. Precisamos de 5.000 pares de botas e 10.000 uniformes de inverno. Para ontem. Nossos fornecedores oficiais falharam. Eu tenho 20.000 estocados, respondeu Sebastião, calmo, seguindo o roteiro que Anastácia escrevera para ele. E tenho 500 toneladas de charque salgado com a técnica especial que não apodrece na umidade. O intendente arregalou os olhos. 20.000. Qual é o preço? Sebastião olhou para Anastácia. Ela fez um movimento sutil com a cabeça. O dobro do preço de mercado, disse Sebastião. Pagamento em ouro, adiantado. O oficial ficou vermelho. Isso é roubo. É traição à pátria. Vou mandar confiscar seus estoques. Foi nesse momento que Anastácia se levantou. O som da cadeira arrastando no chão foi o único ruído. Ela saiu das sombras e caminhou até a luz da janela. O intendente recuou um passo, horrorizado. A luz do sol bateu na máscara de ferro, revelando os olhos humanos presos dentro daquele crânio metálico. Ela não parecia uma mulher, parecia a própria encarnação da guerra, fria, metálica e inevitável. Ela parou ao lado de Sebastião, pegou o contrato que o oficial havia colocado na mesa e, com uma força lenta e deliberada, rasgou ao meio. O oficial estava paralisado pelo medo e pela repulsa. Anastácia pegou a lousa e escreveu, virando-a para o homem. Se confiscar, nós queimamos tudo. Os soldados morrem de frio. O imperador saberá que a culpa foi sua. Pague o ouro. Ou explique os cadáveres. O intendente olhou para a máscara, depois para Sebastião, e finalmente para o papel rasgado. Ele sabia que estava derrotado. Ele assinou a ordem de pagamento ali mesmo. Nos anos seguintes, enquanto a guerra consumia o sangue do Brasil, a riqueza da Ramos e Cia crescia exponencialmente.
Cada batalha significava mais encomendas. Cada inverno significava mais cobertores. O ouro do Império fluía dos cofres do Rio de Janeiro direto para o cofre de ferro de Anastácia. Mas o verdadeiro golpe de mestre não foi o lucro com a guerra. Foi o que ela fez com os barões. Com a guerra se arrastando, os filhos dos coronéis, aqueles mesmos que desfilaram em cavalos brancos, começaram a voltar em caixões ou mutilados. As fazendas de café ficaram sem mão de obra, pois os escravos foram enviados para a guerra com a promessa de alforria, os voluntários da pátria. Sem mão de obra e com dívidas enormes, a aristocracia do Vale do Paraíba começou a ruir. Anastácia, a estrategista silenciosa, começou a segunda fase de seu plano. Sebastião chegava nas fazendas falidas não como um abutre, mas como um salvador. O coronel perdeu o filho na batalha de Tuiuti. Meus pêsames, dizia ele, tirando o chapéu. E a colheita está apodrecendo no pé por falta de braços. Que tragédia! Eu posso assumir a hipoteca da fazenda. Posso pagar as dívidas do senhor com o banco, em troca da escritura. Um a um, os grandes nomes de Vassouras, Valença e Barra do Piraí caíram. As terras que um dia pertenceram aos homens que cuspiram em Anastácia no mercado de escravos agora pertenciam, no papel, a Sebastião Ramos. Mas na prática, pertenciam à mulher da máscara. No final de 1869, a guerra estava no fim. Anastácia estava no escritório, contando as escrituras de terra. Eram dezenas. Ela agora era dona de um território maior que alguns países da Europa. Sebastião entrou, parecendo mais velho e cansado. Acabou. Anastácia. Mataram Solano Lopes. A guerra acabou. Anastácia não parou de contar. O Duque de Caxias vai dar um baile no Rio de Janeiro para celebrar a vitória, continuou Sebastião. Fomos convidados. Como os maiores patriotas fornecedores do Império. Ele colocou o convite dourado sobre a mesa. O imperador estará lá. A baronesa de Paraty estará lá. A mão de Anastácia parou no ar. A baronesa de Paraty. A mulher que havia encomendado a máscara. A mulher que havia trancado o rosto dela 20 anos atrás. Anastácia largou os papéis. O metal do rosto dela parecia vibrar. Ela pegou o giz, e a mão dela tremeu pela primeira vez em décadas. Nós vamos. Sebastião engasgou. Você vai ao baile. Com a máscara. Eles vão ficar horrorizados. O imperador. Anastácia levantou-se e caminhou até um espelho antigo no canto da sala. Ela olhou para o reflexo do monstro de ferro. Ela escreveu na lousa, com traços fortes e profundos. Eu não vou para dançar. Eu vou para cobrar a última dívida. A chave. Sebastião sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com frio. Ele percebeu que toda a riqueza, todas as fazendas, todo o império que construíram, tudo era apenas um meio para aquele momento. Anastácia virou-se para ele. Pela fresta da máscara, Sebastião viu algo que nunca tinha visto antes. Não era cálculo. Não era frieza. Era puro ódio, destilado e envelhecido por 20 anos de escuridão. A guerra no Paraguai tinha acabado. Mas a guerra de Anastácia estava prestes a ter sua batalha final, no salão de baile mais luxuoso do Império. A noite de 10 de julho de 1870 entrou para a história do Rio de Janeiro não apenas pela celebração da vitória na Guerra do Paraguai, mas pelo silêncio que caiu sobre o Paço Imperial às 9 horas da noite. O salão estava reluzente. Lustres de cristal iluminavam centenas de casacas militares, vestidos de seda importada de Paris e medalhas que brilhavam no peito de generais e barões. O imperador Dom Pedro II conversava num canto com o Duque de Caxias. A elite do Império bebia champanhe, rindo alto, celebrando o fim da carnificina com a leviandade de quem nunca pisou numa trincheira. Entre os convidados, em destaque, estava a baronesa de Paraty. Envelhecida, mas ainda arrogante, ela ostentava um colar de diamantes que, diziam os fofoqueiros, era a única coisa que lhe restava. Suas fazendas estavam hipotecadas, seus escravos haviam morrido na guerra ou fugido, e seus credores batiam à porta diariamente. Mas ali, no baile, ela mantinha a pose de rainha, ignorando que sua coroa era de papelão. Foi então que o mestre de cerimônias bateu o bastão no chão e anunciou, com uma voz que tremia levemente: o senhor Sebastião Ramos, e acompanhante. Todos os olhares se voltaram para a escadaria de mármore. Sebastião desceu primeiro. O antigo vendeiro gordo e sujo agora vestia uma casaca de veludo negro, exibindo a comenda da Ordem da Rosa que comprará com doações generosas à Santa Casa. Ele parecia um nobre. Mas ninguém olhava para ele. Ao seu lado, descendo os degraus com a majestade de uma imperatriz sombria,
estava Anastácia. Ela usava um vestido de tafetá roxo profundo, a cor do luto real e da penitência. O tecido cobria seu corpo do pescoço aos pés, escondendo sua magreza extrema. Ela usava luvas negras. Mas acima da gola alta de renda, o horror se revelava. A máscara de ferro não estava escondida. Pelo contrário, Anastácia a havia polido até que o metal brilhasse como um espelho negro sob a luz dos lustres. A ferrugem e a sujeira dos anos de cativeiro haviam desaparecido, restando apenas a forma brutal da Flandres moldada ao seu crânio. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Damas cobriram a boca com os leques. Oficiais levaram a mão à espada, instintivamente. O próprio imperador parou de falar, ajustando os óculos para ver aquela visão impossível, uma escrava torturada entrando no baile da vitória como uma igual. Anastácia não olhou para ninguém. Seus olhos azuis, acesos como chamas frias dentro da grade de ferro, tinham um único alvo. Ela atravessou o salão. A multidão se abria diante dela como mar vermelho, recuando com uma mistura de pavor e fascínio. O som de seus passos era abafado pelo tapete, mas todos podiam ouvir, no silêncio sepulcral, o chiado metálico e rasgado de sua respiração. Ela parou diante da baronesa de Paraty. A velha senhora estava pálida, segurando sua taça de cristal com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela reconheceu os olhos. 20 anos se passaram, mas ela nunca esquecera aqueles olhos que a encararam sem medo no dia da sentença. Você, sussurrou a baronesa, a voz falhando. Como ousa? Você é uma coisa. Você devia estar morta. Sebastião deu um passo à frente, protegendo sua sócia. Ela não é uma coisa, baronesa, disse ele, autossuficiente para que o imperador ouvisse. Ela é a proprietária da Ramos e Companhia. A empresa que detém as hipotecas das suas 3 fazendas, do seu palacete na corte e... Ele fez uma pausa teatral, deste colar que a senhora está usando. O salão soltou uma exclamação coletiva. A baronesa cambaleou. Mentira! Gritou ela, histérica. Eu sou uma Paraty. Minha família fundou esta província. Você é um vendeiro sujo e ela é um monstro. Guardas! Tirem esse monstro daqui. Ninguém se moveu. Os guardas olharam para o Duque de Caxias, que permaneceu imóvel. Todos sabiam quem havia pago pelos uniformes que vestiam. Dinheiro tem sua própria hierarquia, e naquela noite, o ferro valia mais que o brasão. Anastácia levantou a mão enluvada. Lentamente, ela tirou de dentro de uma pequena bolsa de veludo um objeto. Não era uma arma. Era um documento. Uma nota promissória. A última. Aquela que dava a Sebastião e Anastácia o direito de executar a dívida total da baronesa imediatamente. Anastácia estendeu o papel para a baronesa. A velha senhora olhou para o documento como se fosse uma sentença de morte. Então, Anastácia fez algo que ninguém esperava. Ela pegou o papel com as 2 mãos e, olhando fixamente nos olhos da sua algoz, rasgou ao meio. E depois em 4 pedaços. E depois em 8. Ela deixou os pedaços caírem no chão como confete sujo. A baronesa olhou, confusa, trêmula. Você perdoou a dívida? Sebastião traduziu o gesto de Anastácia, com a voz fria. Ela não quer o seu dinheiro, senhora. Ela já tem todo o dinheiro do mundo. Ela comprou sua dívida apenas para ter o prazer de rasgá-la na sua cara. Para mostrar que a senhora não vale nada para ela. Nem mesmo o preço da tinta no papel. Anastácia deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da baronesa. A velha recuou, tropeçando na própria cauda do vestido. Anastácia aproximou seu rosto de ferro do ouvido da baronesa. O cheiro de metal frio e lavanda invadiu os sentidos da aristocrata. Pela primeira vez em 20 anos, Anastácia tentou falar. O som que saiu foi um gorgolejo horrível, um som de ar escapando por uma garganta esmagada, mas a baronesa entendeu a única palavra articulada com esforço sobre-humano. Chave! A baronesa começou a chorar. Um choro feio, de medo puro. Eu não tenho! Soluçou ela, caindo de joelhos no meio do salão, destruída diante de toda a corte. Eu derreti. Eu joguei no fogo. Não existe chave. Nunca existiu. Me perdoe, pelo amor de Deus, me perdoe. Anastácia olhou para a mulher ajoelhada aos seus pés. A mulher que lhe tirara o rosto, a voz e a vida. Ela não sentiu satisfação. Não sentiu alegria. Sentiu apenas o peso do ferro. A confirmação final de que nunca sairia dali. Ela endireitou as costas. Com a dignidade de uma rainha que condena um súdito ao esquecimento,
ela virou as costas para a baronesa soluçante e começou a caminhar para a saída. A corte abriu caminho novamente. Mas agora, ninguém olhava com nojo. Olhavam com terror reverente. Eles entenderam que aquela mulher de ferro era a verdadeira força por trás do poder. Anastácia e Sebastião desapareceram na noite do Rio de Janeiro. Eles nunca mais foram vistos em eventos sociais. A lenda diz que Anastácia viveu mais 10 anos. Ela usou sua fortuna para financiar, em segredo, a causa abolicionista. Dizem que o dinheiro da Ramos e Cia comprou a liberdade de mais de 5.000 escravos nos anos finais do Império. Advogados pagos por ela defendiam cativos na justiça. Jornais financiados por ela atacavam a escravidão. Ela destruiu o sistema que a criou, usando o dinheiro que o próprio sistema gerou. Quando Anastácia morreu, em 1880, foi encontrada sentada em sua cadeira no escritório, com a pena na mão, sobre o livro de contas. Sebastião, cumprindo o último desejo dela, não permitiu que ninguém tocasse no corpo. Ele mesmo a colocou no caixão. E lá, no silêncio do velório, ele fez o que nenhum ferreiro teve coragem de fazer. Com uma serra de diamante importada da Inglaterra, ele cortou o metal. Levou horas. Mas quando a máscara finalmente se partiu em duas e caiu no chão com um baque surdo, Sebastião chorou. O rosto por baixo não era o de um monstro. O tempo, a escuridão e a falta de expressão haviam preservado a pele de Anastácia como porcelana. Ela parecia jovem, serena, finalmente livre do peso. Sebastião enterrou o corpo em um túmulo sem nome, num campo de flores que ela comprara anos antes. Mas a máscara ele não enterrou. A lenda diz que a máscara de ferro de Anastácia foi derretida. E com aquele metal, misturado ao ouro mais puro que ela acumulou, foi forjado um pequeno sino. Um sino que foi doado anonimamente para uma capela de escravos em Vassouras. E dizem os antigos, aqueles que ouvem as histórias que o vento traz, que quando a Lei Áurea foi assinada, em 1888, aquele sino tocou sozinho. Não com o som de bronze ou ouro, mas com um som estranho, um chiado metálico e profundo, como o suspiro de alívio de alguém que, depois de uma vida inteira prendendo o ar, finalmente pode respirar.